procure um emulador da HP12C, tá? Na internet, que parte da aula de hoje vai precisar. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil do que ficar fazendo cálculos, tá? Então, eu vou explicar para vocês na HP12C. E, principalmente na aula de hoje, não assustem, tá? Porque vocês vão fazer de uma forma muito mais fácil no HP12C. Então, vamos lá, tá? Então, a gente está na seção 3.4, lembrando que ainda faltam a unidade 4. Estamos no dia 29, temos o dia 5 de aula, o dia 12, porque na semana do dia 22 não tem mais aula, né? Então, no dia 19, eu vou passar o exercício preparativo para a prova. Então, basicamente, a gente tem essas 3 aulas para a gente poder terminar aqui o conteúdo, tá? Então, minha pretensão é hoje passar a 3.4, a 4.1 e a 4.2. Deixar a 4.3 e a 4.4 para o dia 5, que eu vou falar de SAC, Sistema de Amortizações Constantes, e a price, e falar também sobre limites de conta, operações que acontecem na nossa conta, tá? Então, vamos lá. Conteúdo aqui, gente, primeiro, a gente vai entender a determinação da taxa de juros do valor presente, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem os estudos que a gente já fez até agora, né? A gente sabe, por exemplo, se eu quero determinar o VP, né, o valor presente, considerando uma série de prestações, eu uso essa fórmula aqui. E essa fórmula eu uso para quando eu tenho entrada, né? E aí a gente vai trabalhar especificamente para a gente entender e avançar um pouco mais, tá? Nessa relação. Essa fórmula que vocês usaram, né, quando tinha 2 situações, lembram? Quando você tinha que levar o valor presente para o valor futuro, por exemplo, uma carência, né? Esse casinho é K de carência, tá? Então, vocês aprenderam isso na última aula e agora a situação do problema é um pouco diferente. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é 38 mil e sabe que um amigo comprou um carro de 30 mil em 48 vezes mensais iguais de R$ 789,89 numa outra revendedora. Você determinará a taxa de juros compostos que foi aplicada no financiamento do seu amigo e calculará o valor das parcelas para o financiamento do seu veículo em 48 parcelas mensais iguais. Para resolver essa questão, a gente vai ter que aplicar os conceitos de matemática, tá? E vamos conhecer um método chamado de Repton-Watson. Aí a gente tem um videozinho aqui da calculadora HP, e eu vou botar aqui para vocês assistirem. Eu acho importante vocês verem, tá? Que eu vou usar a HP, né? Então, assistam esse vídeo que ele é útil, muito útil. O vídeo é curto, vamos lá. Tá bom, eu acho engraçado que o pessoal se preocupa muito com o tal, sabe do quê? Olá, meu nome é Alcir. Através dessa videoaula e das próximas, eu estarei transmitindo de uma forma prática como operar a calculadora HP12C. Procurarei focar as principais operações financeiras do dia a dia, utilizando-se desta calculadora. Vou apresentar as principais teclas que envolverão as operações básicas financeiras, como, por exemplo, a determinação da taxa de juros. N, número de períodos. I, taxa de juros. PV, valor presente. PMT, valor da prestação ou depósito. FV, valor futuro. Temos a seguinte situação: a venda de uma máquina de lavar, valor de R$ 1.145,48, a ser realizada em 12 parcelas de R$ 108,25. Embora a taxa de juros tenha sido divulgada,
Vamos determiná-la através da calculadora. Temos a seguinte situação: 12 parcelas N. O valor de cada parcela, R$ 108,25. Nessa situação, eu inverto o sinal por tratar-se de um desembolso. É o meu PMT. E também vou introduzir o valor à vista da lavadora, R$ 1.145,48. PV. Para determinar a taxa de juros, é só acionar a tecla correspondente à taxa, I. Temos 2%. Vamos acrescentar uma quantidade adicional de casas decimais. F4. Taxa de juros 1,99. Vamos verificar em relação ao anúncio. 1,99. Agora temos a seguinte situação. Eu quero definir, ou seja, determinar o valor da prestação, embora eu saiba. Vamos lá. O valor presente à vista, R$ 1.145,48. Tratando-se de um desembolso, eu inverto o sinal. PV. Período da operação, 12 vezes. 12N. Taxa de juros, 1,99. 1,99 é I. Qual será a nossa prestação? Basta acionar a tecla PMT. R$ 108,25. Vamos verificar. R$ 108,25. Bastante fácil, não é? Espero que vocês tenham gostado. Entenderam? Não entendeu nada. Ô, professor, tipo assim, um problema que eu falo desde quando eu comecei a usar HP. Entender a gente até entende, só que a gente faz um exercício, depois não faz mais, a gente não põe em prática, a gente esquece tudo. Uhum, sim. Agora vocês vão fazer. Vou fazer o seguinte, tá? Não tem tanta coisa aberta aqui. Vou resolver esse problema aqui com vocês, de cara, assim, tá? Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é 38 mil e sabe que um amigo comprou um carro de 30 em 48 vezes mensais iguais nesse valor aqui, uma outra revendedora. Você determinará a taxa de juros compostos que foi aplicada no financiamento do seu amigo, ou seja, está pedindo a taxa. E calculará o valor das parcelas para o financiamento do veículo em 48 parcelas mensais iguais. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual que é a taxa desse financiamento do meu amigo aqui, pegar essa taxa e calcular quanto que vai ser a minha prestação. O que eu vou fazer, então? Eu vou lá no emulador da HP. Está aqui. Né? Para quem não tem, só escrever emulador HP 12C. Aí tem uma aqui, a Vinx King, tem vários aqui, né, gente? Você vai clicando aí, vai aparecendo aí os emuladores aí. Você escolhe qual que você quer e tal. Isso aqui tá até bonitona, né? Deixa eu ver. Eu acho que tá até maior que o que eu tô usando. Deixa eu ver. Eu vou usar essa aqui, que tá maior zona, assim. Fica melhor para vocês verem, né? Isso. E funciona bem. Bom, HP12C, gente, se você tem ela na sua casa e tal, ela é bem simples. Tem algumas funções aqui e tal. Lógico que, por exemplo, as operações dela são invertidas. Por exemplo, se você quiser multiplicar 12 por 2, você tem que digitar 12 primeiro, dar um Enter,
colocar o 2 e colocar a operação que você quer. Se for divisão, divide, né? Clica no sinal de divisão. Se for multiplicação, vezes aqui, ó. Aí clica aqui. Quando você quer zerar a memória interna dela, você tem que apertar F, X, Y e FCHX. Aí você zera toda a memória dela, tá? Tudo que ela tiver armazenada na memória. Porque, por exemplo, ela é tão útil que se você quiser salvar, por exemplo, esse valor de 45 numa das memórias dela, você pode apertar isto 1, por exemplo. Se você quiser, por exemplo, salvar os 50 também nela, você pode dar um isto 2. Aí o que acontece? Aí vamos supor que você tirou da tela. Quando você aperta Recall 1, ele volta para os valores. Ó. Recall 2, volta para os valores. Quando eu quero zerar essa memória interna dela aqui, ó, eu aperto F, X, Y, CLX. Ok? Bom, mas meu objetivo aqui não é dar aula de HP. Eu quero especificamente ensinar para vocês como que eu posso fazer aquela operação, tá? Bom, primeiro eu comprei um carro, meu amigo comprou um carro R$ 30.000. Gente, toda vez que falar de valor presente, tá? É como se fosse presence value, tá vendo? Presence value in English, valor presente, PV. Então, ó, então eu vou pôr, o carro custa 30, né? Para zerar é CLX, tá? 30.000. Aí, o que acontece? Como eu vou fazer uma operação que eu preciso conhecer a taxa, tá? O I, ou qualquer operação no HP, tá? Se você quer descobrir o I, que é a taxa onde que a gente quer, o PV e o PMT ele tem que ter sinais contrários aqui. Eu nunca posso colocar o mesmo sinal para a parcela, que é o PMT, e para o PV, que é o valor presente. Então, o que eu faço? Se eu quero deixar ele negativo, eu aperto CHS. Então, ó, clique em CHF e clique em PV. Beleza. Próximo passo. São 48 vezes mensais. Bom, 48, então eu pego 48, são 48 parcelas, digito 48 aqui e clique em N. N é a quantidade de parcelas, I é a taxa, PV é o valor presente, PMT é o número de prestações e FV é o Future Value, ou seja, o valor futuro. Então, olha, 48 é o number of parcelas. Aí a gente tem aqui, né, 48 vezes, e tem o valor da prestação, que é 789,89. Então, como eu já coloquei o PV negativo, esse aqui fica positivo. Então, eu clico em PV. Aí, o que eu faço? Para eu descobrir a taxa agora, a gente basta apertar o I. Olha a taxa. Okay? Bom, a taxa já está salva aqui. Se eu quisesse salvar a taxa em algum lugar, por exemplo, eu poderia apertar isto 1. Tá? Ela estaria salva ali. Tá? Mas eu nem preciso. A taxa já está na memória aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar os novos dados, né? Eu quero financiar um veículo de 38. E já que é nessa taxa, eu só vou pegar o 38.000, né? Dar um CHS aqui, PV, que eu vou substituir o valor, né? Que era 30.000, vou colocar 38 em cima desse aqui. A quantidade de parcelas continua sendo a mesma. Se eu quiser ver a quantidade de parcelas que eu tenho lá no N, ó, recall N, eu consigo ver a quantidade de parcelas lá, tem 48. Se eu quiser ver a taxa que está, recall I. Se eu quiser ver na memória o que está de PV, 38. Se eu quisesse ver na memória o que tem no PMT, ó, está 789. Concordo? Mas eu quero descobrir não é a parcela. Então, o que eu faço? Eu zero o PMT, aí vai ficar na memória, ó, PV só, 38.000, PMT de 0, o I de 0,999, o N de 48. Então, o que eu faço agora? Já que eu já zerei, né, eu zerei o PMT, eu posso clicar em PMT novamente, ó. Pronto. Aí a parcela. 1.053. Se eu quiser colocar, por exemplo, menos casas decimais, configurar só para 2 casas decimais, eu dou um F2. Se eu quiser 3, F3. Se eu quiser 4, F4. Se eu quiser tudo, F9. Entendeu? Se quiser manter com 2 casas, F2. Entenderam, gente?
É simples demais, né? Se eu der uma questão dessa na prova, basta fazer com HP. Alguém tem uma dúvida? Ou não? Tá então de boa. De boa? De Então, boa. agora eu vou mostrar para vocês, se fosse para resolver isso na mão, como que deveria ser, tá? Primeiro, o método que a gente resolve, tá? Uma situação assim, uma questão assim, chama de método de Newton-Raphson, tá? Então, olha, a determinação de taxa de juros compostos, o financiamento em séries uniformes, tem como base os métodos numéricos, também conhecidos por métodos iterativos, porque para obter a resposta esperada deveremos repetir os cálculos algumas vezes. Faremos o uso do método de Robson, que é um que tem menos repetições, tá? Um dos métodos que tem menos repetições. Esse método de Newton-Raphson é muito aplicado em várias áreas, como finanças, administração, tecnológicas, disciplinas tecnológicas, científicas, entre outros. Tá? Então, olha que coisa. Bom, a gente tem algumas funções, tá? Por exemplo, para financiamento sem entrada, a função é essa aqui, ó. F função da taxa é igual ao VP dividido pelo parcelamento de I mais 1 mais I elevado a menos N menos 1. E a função marginal é dada por essa fórmula aqui, onde a gente tem o VP, o parcelamento, o número. A função de Newton-Raphson, a gente tem aqui o I, que é igual a I menos F, a função de J, sobre F' de J, que é o cálculo vai estar na próxima, o cálculo da próxima taxa de juros compostos. Então, vai ser uma série de cálculos que tem que fazer de forma repetitiva, tá? Então, VP é o valor à vista do produto, e J, taxa de juros compostos, N, número total de parcelas, PAS, que é o valor da parcela de financiamento, e J mais 1 é a próxima taxa de juros compostos. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o mecanismo funciona da seguinte forma. O primeiro passo, eu vou estipular uma taxa de juros compostos inicial em valor relativo. Depois que eu faço isso, eu vou substituir essa taxa na função da taxa de juros compostos, que é o F de I. E aí, a gente tem um condicional. Se esse resultado for menor que 0,001, então IJ é a taxa de juros compostos imposta no financiamento. Se não, se ele é maior, eu tenho que continuar. Olha, ela não é a taxa de juros compostos imposta no financiamento, e aí eu vou ter que passar para o terceiro passo. Terceiro passo, o que eu faço? Eu uso o valor da taxa de juros compostos, de IJ, para calcular o valor da função marginal da taxa de juros compostos. E aí, logo depois, eu tenho que usar os valores da taxa de juros compostos de J, da função da taxa de juros compostos de F e J, e da função marginal da taxa de juros compostos, que é essa que eu calculei no terceiro passo, vou calcular a próxima taxa de juros compostos, que deverá substituir a última taxa que não deu certo, eu substituir essa aqui. O quinto passo, com a nova taxa, eu determinado no passo anterior, vou voltar ao segundo passo e vou refazer os cálculos como essa fosse a taxa inicial, esquecendo-se da taxa anterior. Então, eu vou voltar no segundo passo e entender se atende ou não o critério. Tá? E aí, os passos devem ser repetidos até que eu encontre essa função aqui, ó. O valor seja menor que 0,0001. Okay? Aqui, eu tenho financiamento sem entrada e com carência. Tem essa fórmula aqui, fórmula bem grande aqui, por sinal. Onde eu tenho a ver com o valor à vista do produto, a taxa de juros compostos, tem o número total de parcelas, a parcela, o valor da parcela, a próxima taxa de juros compostos, período de carência. Eu tenho aqui o mecanismo, que está meio que repetindo isso aqui nos slides, e aqui acabou. Para vocês terem uma ideia, agora eu vou... Tem um videozinho de encerramento, depois vocês podem ver esse videozinho de encerramento aí. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no livro. Cadê você, livro? Aqui, ó. No livro, gente, para fazer esse cálculo aqui, vocês podem acompanhar, mas o livro até mostra por passo a passo para você fazer. Como eu não vou cobrar isso na prova, porque a gente tem HP já para fazer, eu vou me ater
a vocês resolverem através da HP, tá? HP. Mas se você quiser acompanhar aqui o passo a passo dos cálculos executados no exemplo, podem ficar à vontade. Aqui, por exemplo, eu posso fazer isso com vocês, por exemplo. Uma moto cujo valor à vista é R$ 20.000 foi financiada em 36 vezes mensais iguais a 688,44 em regime da taxa de juros compostos. Determina a taxa de juros compostos imposta nesse financiamento e inicie com 1,8. Então, olha, VP 20.000, IJ taxa de juros compostos, N de 36, parcelamento de 788,44. E aí ele jogou na fórmula, olha, 20.000 dividido por 788,44, IJ mais I, mais 1, mais IJ, que eu não sei, né? Menos 36, que é o N da situação, menos 1. E aí eu vou resolver. 25 mais, né, menos 1. E aí eu começo aqui, ó. VP, né, sobre o parcelamento menos N, que é essa fórmula. Então, parei aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou estipular uma taxa de juros compostos inicial em valor relativo. Aí, por exemplo, o problema geralmente te fala, tá? Inicie com 1,8. Né? Aqui, ó. Inicie com 1,8. Então, aqui começou com 1,8, que é 0,018. Então, o que você faz? Você substitui lá naquela fórmula, a função, ó. Função de I. E aí eu vou substituir na fórmula. F de 0,18 é igual a 25.000, tananã, tananã, menos, vezes, né, que é o IJ aqui, ó. 0,18 mais 1 mais 0,18, 0,018 elevado a menos 36 menos 1. Vou resolver isso aqui e vou achar um valor da função. Só que, olha, o resultado encontrado é maior que 0,001. Então, eu tenho que continuar agora, né, para o segundo passo. E aí eu vou repetindo os passos até encontrar, de fato, uma função menor. Né? Aí eu tenho essa fórmula que eu vou usar aqui para poder achar meu novo IJ. Tá? Olha aqui. Eu vou somar com da taxa anterior. E aí eu vou substituir essa taxa novamente até chegar. E eu vou fazendo isso até encontrar, de fato, uma condição que seja menor do que o valor. O problema, ele vai chegar nisso aqui, ó. Vamos lá. Depois, aqui, ó. F de 0,203, ele chegou em 0,01. Então, ele fez o loop até chegar nesse valor aqui. Como que eu poderia resolver isso, gente, na HP? Olha aqui. Vamos fazer na HP. Lembrem que eu estava falando. Cadê você, HP? Isso. Vou limpar. Limpei. Vou lá. O valor à vista é 20.000. CHS, PV. Foi financiado 36 vezes. Então, eu sei que o meu N é 36. A 788,44. 788,44. TMT. Determine a taxa de juros compostos. Aí está falando, inicie com a taxa de tal. Você não precisa fazer mais nada. É só apertar o izinho lá, ó. 2,03. Acabou. Qual que é o resultado que ele obteve depois de tanto cálculo? Né? 2,03. Tá vendo? Matou a pau. Acabou. Acabou. A resposta é 2,03. Entenderam? Como é que é simples usando HP? Querem fazer essa aqui? Eu sem medo de errar, eu até já fiz, né? Vamos fazer essa aqui juntos. Uma moto cujo valor de vista de venda é de 25.000 foi financiada em 48 parcelas mensais iguais de 969,03 sobre a taxa de regime de juros compostos com a entrada de 3.500. Determina a taxa de juros. Tá? Bom, se eu dei entrada, então o valor à vista era 25.000, então o valor que eu financei é 25.000 menos 3.500. Então eu vou fazer lá. Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Tô até com medo agora de eu estar falando sozinho aqui. Não, estamos aqui, você. Estão acompanhando, né? Tá sabendo de tudo, né? Porque ninguém está perguntando nada.
Tá tranquilo aí? Sim, por enquanto, mais ou Então tá, menos. então tá bom. Então, ó, então o que eu vou fazer? 25.000, enter, 3.500 menos. Ou seja, olha o meu valor aqui que eu vou financiar, né? A moto vale 25.000, ou um carro que seja. Fui lá, paguei 3.500, né? Então eu vou financiar o resto. Então deu 21.500. Coloco negativo no CHS e se apego no PM, o PV aqui, ó. Depois, são 48 vezes que eu quero financiar e a prestação de 969,03. Veja que essa é uma situação muito comum nas nossas vidas, né, gente? Às vezes o pessoal oferece para a gente a prestação, a quantidade de parcela e fala para a gente qual que é o valor que está financiando e a gente nem sabe a taxa. Então, para você entender se a taxa está atrativa, se não está e tal, você pode fazer esse cálculo bem rapidamente, ó. 3,73. Olha a resposta. 3,73. É instantâneo, gente. Olha, é fantástico. Acho que vai ser a questão mais fácil que vocês vão fazer na prova. Mais rápida. Dúvidas? Isso aqui eu já fiz com vocês. Né? E aí eu tenho essas questões aqui aí que vocês vão fazer aí depois aí e tal. E a gente vai tratar nas aulas práticas. Dúvida, gente? Não, por enquanto agora é só mais prática mesmo. Uhum. Então Só podem ir fazendo. Ô, gente, vocês vão fazendo exercício aí. As unidades que eu estou passando, vocês já vão pegando, tentando resolver. As questões que vocês não conseguem resolver, né? Vocês vão anotando aí para a gente poder, na hora que a gente voltar, a gente fazer junto. Bom, agora nós entramos na unidade 4. Unidade 4. E vou falar um pouco de investimento, muito brevemente de investimento, tá? Então, seja bem-vindo à última unidade do nosso curso de Matemática Financeira, que é a unidade 4, com a qual você será apresentado situações bancárias que nos são de grande interesse. Aprenderá a programar seu dinheiro para realizações futuras, como são calculados os juros do cheque especial, é a última coisa que vocês vão ver. Lá na 4.4 tem isso dos juros do cheque especial, tá? E a determinação da taxa de juros de investimentos, que determina-se de modo muito parecido com que aprendemos a determinação da taxa de juros de um financiamento, pois a técnica é a mesma. Então, olha, na 4.1, vou falar de valor futuro de aplicação. Na 4.2, determinação da taxa de juros do valor futuro. A 4.3, amortização, né? Quando você vai financiar aí alguma coisa, que é pelo sistema SAC ou sistema Price. E na seção 4.4, a conta garantida do cheque especial. Quem tem financiamento na Caixa é esse sistema aqui. Para que você obtenha todo o conhecimento citado nessa unidade, denominada investimentos, está dividido em seguintes seções. Como nas unidades anteriores, para melhor compreensão e desenvolvimento de suas habilidades, você estará inserido num problema de situação real. Né, e tal. Bobinas de aço. Né? Isso aqui está caro pra caramba hoje. Você, como sócio proprietário da empresa metalúrgica C, deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Seus recursos são 2 aplicações de valor futuro e a conta bancária com garantia especial limitada. Bom, aí tem aqui, ó, a reforma está sendo executada sob o contrato de financiamento e sistema de amortização constante durante 2 anos, com pagamentos trimestrais sobre a taxa nominal anual de 15% no valor de 1.200.000, onde a entrada foi resultado de uma aplicação mensal de R$ 20.000 durante 3 anos, sob regime de juros compostos a uma taxa de 1,2%. A última parcela a ser paga conta com o resultado de uma aplicação mensal de R$ 10.000 durante 6 meses. Essa aplicação resultou no período de 4 meses, no valor de 48.000, depositando R$ 12.000 por mês. Você precisará fazer uso do cheque especial da empresa para completar o valor da última parcela a ser paga. E os juros do cheque especial são de 144% ao ano e o IOF de 0,07% ao dia. Realizada a operação, você deverá apresentar ao seu sócio o saldo bancário da empresa no último mês.
Então, uma série de situações. Na web aula 1, a gente vai falar valor futuro das aplicações, que é uma parcela daquilo. Bom, calcule a entrada paga para execução da reforma do novo pátio de distribuição do metalúrgico AC, que foi resultado de uma aplicação mensal de 20 mil durante 3 anos, sob regime de juros compostos, a taxa de 1,2% ao mês. Bom, então vamos lá. Se a gente for trabalhar aqui, então, a questão de valor presente, a gente lembra da fórmula, né? E a gente lembra dessa fórmula no qual o valor futuro nada mais é do que o valor do depósito multiplicado por 1 mais a taxa, elevado ao número dos depósitos periódicos, né, a quantidade de prestação, menos 1 dividido pela taxa de juros compostos. Né? Então, aqui tem uma mensagem aqui, né, que está embasando no resultado de uma aplicação em depósitos iguais e periódicos, uma prática muito comum dos bancos. Acredito que você já tenha sido interpelado pelo seu gerente ou por um atendente de caixa com uma oferta de aplicação que descontaria uma certa quantia todo mês, de sua conta, e após 1 ano você resgata com ganho sobre juros. Essa é a formulinha aqui que é utilizada para saber qual é o valor que você vai resgatar lá no futuro. Né? Por exemplo, uma pessoa investe numa aplicação que paga juros compostos de 1,2% ao mês e deverá depositar mensalmente 250 durante 1 ano, determina o saldo da aplicação. Então, basicamente, jogando aqui na fórmula, seria 250, né? Abre o colchete aqui, 1 mais a taxa elevada aos 12 meses, que eu vou estar depositando menos 1, dividido pela taxa. Quando a gente pega 1 mais 0,012 elevado a 12, dá esse valor, 1,1539. Menos 1, né, dividido por 0,012. Quando eu resolvo esse miolinho aqui, né, subtrai e divido, vai dar esse 12,32 multiplicado por 250, dá um valor futuro de 3.206,25. Portanto, o saldo da aplicação do seu término será de 3.206,25. Se você fosse fazer a mesma coisa no HP, gente, era muito simples, é o mesmo raciocínio. Né? Olha, se eu for pegar 250, PMT, todo ano depositando 250, todo mês depositando 250, há uma taxa de juros de 1,2. Durante 12 meses, né, que é 1 ano. Isso é 1 ano que ficou. Eu clico em valor futuro, ó, R$3.000. Por que deu diferença, professor? É porque aqui, gente, a calculadora HP, ela considera todas as casas decimais possíveis. Tá? Então, recapitulando, nós colocamos aqui um PMT de 250, um I. Ah, não, eu não coloquei o I. Peraí. Agora sim. 3.206,14. Não dá exato porque casas decimais. Aqui considerou só 2, 3, né? E aqui está considerando todas. Tá? HP, ela faz o cálculo. E aí, na hora que a gente vai revisar, 1,2, é sempre bom revisar, né? Se algum parâmetro, todos os parâmetros você colocou, 250, um N de 12, gerou 3.206,14. Então, você não precisa nem fazer essa conta toda, não. Tá? Você pode colocar os valores na HP e fechou. Tá claro isso aqui, gente? Tranquilo. Muito bem. Então, voltando aqui. Então, acabou aqui, ó. Acabou o slide, não tem mais nada no slide. E aí, vamos lá para o livro. Fizemos isso aqui já, né? Bom, tem uma outra aqui, ó. Uma aplicação que paga uma taxa de juros compostos de 1,2% ao mês, após 2 anos, apresentou um saldo disso. Determina o valor dos depósitos mensais iguais que foram realizados no período. Aí, se eu vou fazer aqui pela
pela operação algébrica, o que eu vou fazer? Olha, eu tenho valor futuro, agora eu não sei o depósito. Então, eu coloco os restos dos demais valores e começo a fazer a operação. 1 mais a taxa elevada a 24 menos 1, dá esse valor aqui, que divido por esse, dá esse. Depois é só passar o 27 para o outro lado, dividindo. Depósito é igual a 319. Pessoal, fazer calculadora científica, ó, mais rápido ainda. Se eu for fazer na calculadora científica, eu zero os parâmetros aqui. 8.800. Científica não, professor, financeira. Financeira, perdão. Científica você não sai nem do lugar. Isso é verdade. Aqui você vai ter que fazer essa operação na científica. Nossa, problema demais. 8.839,27. Então, esse é o meu valor futuro. Né? Perto o F e V aqui, de valor futuro. Tem alguém tentando entrar aí. Tanta janela que eu deixei aberta aqui que fica até difícil. Voltando aqui. 8.839,27, a taxa é 1,2 e são 24 meses. Então, eu ponho 1,2 aqui na taxa. São 24 prestações. E pediu o PMT. Só apertar PMT, ó, R$320. Ó, a diferença está no arredondamento. Tá claro, gente? Claro demais, né? Tá sim. Mamão com açúcar, vocês arrumaram HP, hein? Hã? Duas sessões só falando de coisa, dá para você fazer no HP. Não, desde a primeira, juros simples e composto, que esse trem tudo Dá lá. também, pois é, ué, dá também. Bom, uma pessoa deseja realizar uma viagem cujo custo é 6.400, ela tem 450 para aplicar mensalmente numa conta de investimento que paga uma taxa de juros compostos de 1,07 ao mês. Calcule quantos depósitos mensais. Aí eu posso fazer isso aqui na calculadora rapidamente também, né? Bom, agora eu não tenho o N, então a pessoa deseja realizar uma viagem cujo custo é de 6.400. Ela tem R$450 para aplicar mensalmente numa conta de investimentos. Então, olha, 6.400 é o que ele precisaria no valor futuro. Né? Eu preciso de 6.000, eu vou fazer uma série de aportes de R$450 e eu quero saber quanto que esses aportes de R$450, prestações, né? Coloca ela em negativo aqui, né? PMT. O FV também tem que ter essa relação dual aí, ó, um negativo e um positivo, 450. E aí, a taxa é 1,07, 1,07, que é a taxa de juros mensal. E aí eu quero saber o seguinte, quanto tempo essa aplicação de 450 ela vai chegar a 6.400 no valor futuro dela. E aí basta agora eu apertar N, né? 14. Então, 14 depósitos. Se você fizer isso na mão, vai ser 3,36. Aí você sabe que um número de depósitos é um valor discreto, aí você teria que colocar o quê? 14 depósitos para poder chegar aqui. Não, já, a calculadora já te deu 14, pronto, acabou. Ok? Isso aqui a gente já fez também, né? Não, a gente não fez isso aqui, não. Vamos fazer aqui. Calcule a entrada paga para execução da reforma do novo par de distribuição da metalúrgica, que foi resultado de uma aplicação mensal de 20 mil. Então, ó, 20 mil todo mês, 20 mil todo mês, durante 3 anos, são 36 parcelas de 20 mil, no regime de 1,2% ao mês. 1,2 e o que eu estou querendo? O que eu estou querendo? Estou querendo valor futuro. Né? Quanto que eu vou ter lá na frente? 893, 965,52. Aí, arredondamento. Né? R$35 aí. R$34,48 de diferença. Questão de arredondamento. Acabou. Aí, as 3 questões para vocês.
Agora a gente vai falar da 4.2. Dúvida, gente, nessa 4.1 também? Por isso que vocês veem aí que os caras, os bancos, né, os administradores usam muito HP. Você vai pegar a foto do administrador financeiro. Vai pesquisar uma fotinha aqui, vamos ver se vai aparecer um HP. Apareceu o calculador normal, sacanagem, né? Olha pra você ver. Calculadora. Essa aqui pode ser. Não, tá parecendo. Essa aqui tá parecendo ser a 12C. Deixa eu ver se tem mais alguma foto do calculador aqui. Aí, ó, apareceu a calculadora. 12C. Não agarrou. Muita foto aí de administrador com calculador. Beleza. Beleza. Então, vamos para. Eu estou achando que vou acabar terminando essa unidade desse jeito. Vocês não têm dúvida? Professor, o que você acha de ter, se der para passar tudo hoje, passa e nas duas próximas aulas só passa, sei lá, um exercício, uma coisa mais. Que tem ponto no AVA para lançar, não tem? Tem sim. Boa, bem lembrado. Eu pensei em passar o do ponto do AVA no dia 12. Mas se caso. Mas o meu, eu fico com receio de eu encher a cabeça de vocês. Mas se vocês estiverem tranquilos aí e a gente chegar a conseguir passar tudo, aí na semana que vem eu posso antecipar o exercício do dia 12. Ué, você que sabe. Ou qualquer coisa, sei lá, a gente faz as negócios tudo hoje. Na próxima aula só põe a gente para fazer os exercícios do livro, depois no final corrigir, e na outra semana exercício para confirmar. Vamos fazer assim. Dá para enrolar aí, dá para pôr Na negócio lá. hora começar a corrigir os exercícios também, vai dar uma agarradinha, é normal. Enquanto a gente tá vendo, tá tranquilo. Na hora de fazer que vem o problema. E é pouco tempo, né? Geralmente a gente teve muito feriado, semana que não teve aula, e aí. Mas a gente já recuperou um tempo, agora a gente está super tranquilo aqui. Eu, pelo menos, eu estou super tranquilo. Isso aqui eu termino esse conteúdo aqui de olho fechado agora. Bom, Estamos a gente, tranquilinhos. Né? a gente tem a determinação, então, da taxa de juros do valor futuro. Tá? Bom, basicamente, gente, aqui é a fórmula que a gente acabou de ver. E a situação problema, a gente tem da seguinte forma: reforma do novo pátio, distribuição da empresa, que você é sócio, financiada. A última parcela será paga com o resultado de uma aplicação de 10 mil por mês durante 6 meses. Essa aplicação resultou num período de 4 meses, no valor de R$ 48.763,64, depositando 12 mil por mês. Portanto, sua missão é determinar a taxa de juros dessa aplicação e também o resultado do investimento de 10 mil. Então, vamos lá. O valor futuro tem essa fórmula, né? O método Newton-Raphson, que vocês viram que a HP faz muito bem. E aí a gente tem aqui a função da taxa de juros com o método de Newton-Raphson e a função marginal que a gente já viu, não sei se já conhece. E aí eu tenho alguns passos aí. Por exemplo, determina a taxa de juros compostos utilizados numa aplicação mensal de R$ 500 durante 12 meses, que resultou em 6.430. Aí inicie com os cálculos aí. Né? Aí. Opa, que coisa mais louca. Aí a fórmula, em determinadas funções, ele faz o cálculo aqui. E já passa para cá. E aí tem as interações que vão acontecendo, que é o do próprio método, que a calculadora HP já faz isso. Segunda interação, babá, babá, terceiro passo, interação, processando, quarta interação. Esse tempinho que a HP12C leva é porque ela fica processando, tá, gente?
E aí, aos resultados de todos os processamentos do loop, 1, 2, 3, 4, tá? E aí, a taxa de juros é 1,25, que ele chegou. Espera que agarrou aqui. Aí acabou, né? Aí, ó. Se a gente voltar lá, ó, cadê a pergunta? É, beleza. Determina juros, a taxa de juros compostos. Vamos lá para HP. R$ 500. PMT. Resultou em 6.430,18. CHS FD. 6.430,18. Durante 12 meses. E aí falou, olha, eu quero saber o que é a taxa de juros. I 1,25. Ou seja, fez esse tanto de cálculo para chegar em 1,25. Que eu mostrei aqui para você, 1,25. Acabou. Acabou. Então vamos lá no livro. Para fixar mais aí. Essa é a fórmula. As funções. Eu fiz isso aqui agora com vocês na calculadora. Então, isso aqui já foi visto. Vou falar que o primeiro semestre estava mais difícil, né, gente? Faça você mesmo. Né? Então, vamos fazer nós mesmos, então. Vamos zerar aqui de novo. Uma aplicação após 7 meses. 7 meses, então já sapeco lá 7 meses. De depósitos mensais iguais de 1.200 PMT. Resultou no montante de 8.983,32. Agarrou aqui. O computador não está me aguentando. Resultou numa 8.983,32. 8.983,32. 8.983,32 CHSFV. Que é o resultado, né, lá no futuro, esses depósitos chegaram. Determina a taxa de juros composta, inicia o cálculo fazendo o 2,5. Aí nem precisa, né? É só I 2,23, resultado 2,23. Então, aí vamos lá. A reforma do pátio de distribuição da empresa em que você é sócio financiada e a última parcela será paga com o resultado de uma aplicação de 10 mil por mês durante 6 meses. Beleza. Essa aplicação resultou no período de 4 meses, o valor de 48 mil, depositando 12 mil por mês. Portanto, sua missão é determinar a taxa de juros dessa aplicação e também o resultado do investimento. É igual aquela questão que a gente começou. Então, vou fazer essa sessão aqui primeiro. Então, ó, durante 4 meses, 12 mil reais gerou esse valor. Então, vamos ver. 12 mil reais todo mês, durante 4 meses, gerou um valor de 48.763,64. 48.763,64. 48.763,64. 48.763,64. CHS FB. 4 meses, 12 mil. Qual que é a minha taxa? 1,05. Beleza. Portanto, sua missão é determinar a taxa de juros dessa aplicação. Ok. Uma parcela da missão a gente já cumpriu. A taxa de juros é 1,05 ao mês. E também o resultado do investimento de 10 mil. Então, são 10 mil reais durante 6 meses. Então, o que eu faço agora? Na hora que o computador voltar. Eu vou pegar 10 mil reais, que vai ser o meu PMT, durante 6 meses,
6N. Lembra que eu tinha colocado o valor de FV, né? Então, eu vou zerar o valor lá de FV. Então, por exemplo, meu FV vai ficar 0, meu PMT vai ficar 10.000, meu PV vai ficar 0, meu I vai ser de 1,05 e o meu N é de 6, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero saber o quê? Também o resultado do investimento. Vou apertar um FV. Ou seja, esse investimento vai ser 61.602,16. Então, 61.754,39. Deu uma pequena diferença porque eu usei aqui, ó, um ponto. Lembra que a taxa, ó, vamos ver a taxa aqui, ó, 1,14%. 1,05. Deu alguma diferença aqui. Vamos ver se a gente está usando o mesmo valor. 12.000. Questões de casas decimais. Vamos ver quantas casas ele está usando aqui, ó. Tan, tan. Não falou quantas casas, não. Ele setou o mesmo valor da gente. Ó. Vamos só refazer aqui para desencargo de consciência. 48.763,64. 40. A benção de computador. 48.763,64. 48.763,64. 48.763,64. XHS FV. Número de prestações 4 e 12.000. 12.000. 12.000. Logo, seu I é de 1,05. Questões de arredondamento. Ele encontrou 1,14, mas a taxa é 1,05. Tá? Se a gente substituir, obviamente, por 1,14 na calculadora HP12C, no próximo a gente vai encontrar o mesmo resultado dele. 1,14 e 12.000, né? Durante 6 meses que a gente tinha falado, né? 0 FV para FV, 74.083. Não é 12 mil, não, gente, é 10.000. 10.000, segunda é 10.000. Colocando o mesmo, 61.736 e 22. 61 dá uma diferençazinha, porque está usando menos, a calculadora HP12C considera mais. Tá vendo? Então, assim, a taxa que a gente obteve é 1,05, que é a taxa mais precisa que tem, tá? Que é essa da HP. Com a taxa mais precisa, considerando aqui, ó, PMT de 10.000, o FV fica 61.597,22. Olha lá, 6 e tal. Lembrando que eu até coloquei aqui de 1,05 aqui, mas eu forcei a barra, porque, olha, não era esse valor que dá pela calculadora com todas as casas decimais, não. É um valor um pouco... Eu só arredondei, né? O arredondamento, ele provoca isso. Só o computador aqui responder aqui, que vocês vão ver que não é 1,05 redondinho. Agora eu liberei todas as casas, 48.763,64 FV. 12.000 por mês. 12.000. Lembrar que um ou outro tem que ser negativo. 12.000 por mês. O meu N durante 4 meses. Durante 4 meses. E eu quero saber o meu I. Olha lá, 1,0531, blá, 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 blá. Tá vendo?
Quando você tem duas casas, ele só mostra 1,05. Então, essas diferenças de arredondamento provocam, obviamente, durante um prazo longo, uma divergência aqui. Mas vocês responderiam dessa forma aí, naquele valor que eu tinha colocado anteriormente. Tá claro, gente? Tem alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo. Tá. Então vamos fazer Tá, isso aqui, ó. acompanhando pela calculadora, tá dando pra fazer certinho. Então, ótimo. Ó, uma pessoa depositou mensalmente 2.000. 2.000. Então é tão automático, né? Por isso o computador fica substituindo aí várias coisas que o homem faz, né? Durante 15 meses. 15 meses. O montante 34, 586 e 83. 34, 586. 34, 586,83. Resultou nesse montante. 34, 586 e 83. E aí pediu qual que é a taxa de juros. 15 meses, esse montante. Coloquei 15 aqui mesmo, coloquei taxa de juros. 1,999999. Se eu colocar duas casas, esperar a bênção aqui processar aqui, ó. Ele vai pôr 2 para mim. Viu? Pôs 2, igual tá aqui, 2%. 2%. Esse running numa HP12C, não sei se vocês têm uma fisicamente, ele demora, tipo assim, ela fica running assim, ó, demora uns 3, 4 segundos. O computador é muito mais rápido, né? O sistema de processamento do computador é o superior, a unidade de processamento dele. Bom, gente, olha que beleza. Menos um. Menos um. Acabou. Aí, ó, obviamente, gente, agora, a partir da 4.3, acabou a mamata da HP12C, porque aí a gente tem que usar a amortização, saque e price, tá? Então, vamos ver a amortização, né? Tá com tempo. Tá com tempo. Tempo sobra. Parecendo Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio, no final, que o Toretto fala assim, eu tenho todo o tempo. Nem sei como é que eu lembrei disso. Já pensou um professor sexta-feira à noite, e ele fala, o exemplo que o professor fala, Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio, e é o número 4, no final, na hora que o Toretto fala que tem todo o tempo. Aí eu lembro do desafio aqui do Rio. Aqui é Brasil. E tem o Rio eu acho que é o 7 ou 6, né? Eu acho que é o 6, né? 6 é Rio. Eu sei. Abre os braços pra todo mundo. Isso aqui é o Brasil. Aí, ó. Professor assim, ó. É isso aí, é This is Brasil. Agora, tinha um professor meu, aproveitando aqui, tem um professor meu que, nossa, assim, pensa numa pessoa, foi um professor lá no doutorado, né? Ele conhece muito, assim, obras de Weber, da sociologia e tal, mas não, o cara deve ter lido, ele leu muito livro, assim, muito mesmo, conhece muito, muito, muito. Aí, assim, ele falou que os alunos geralmente perguntam para ele, assim, professor, qual é o filme que o senhor mais gosta, que o senhor indica e tal, que você gosta de ver? Chuta qual que é o filme que ele falou. Uma coisa nada a ver, certeza. Ele tem cabeça branca, é velho, tá? Um professor bem velho, assim, deve ter uns 70 anos. Gente, sem brincadeira, sem brincadeira. O filme mais legal que o professor falou que mais gosta de ver, não sei se vocês já viram, Ninja Assassino. Vocês já viram o filme Ninja Ah, Assassino? nossa, horroroso. Ninja Assassino. Assassino.
Esse filme aqui, ó. Que mata os outros tacando a shuriken. É isso aí, ó. Esse cara tá aqui. Demais. Ele falou que adora esse filme, assim, gosta demais do filme, assim. Tá? Falou, esse filme aí, Ninja Assassino. Falou que o filme é bom demais, que o filme que ele recomenda para todo mundo é o Ninja Assassino. E sem brincadeira, falando sério mesmo. Tá? Nossa. Nossa. Eu não sei se eu tenho. Depois eu mostro a foto do professor para vocês aí, se tiver. Não posso mostrar, não, porque essa aula está sendo gravada, então eu tenho que proteger os dados pessoais do professor que falou para eles. Bom, mas assim, não é de todo ruim o filme também, não. O filme só tem muito sangue, muita coisa voando, o cara se cura sozinho, né? Enfim. O filme é basicamente um Tekken. É, É um Tekken 3, versão filme. é verdade. Bom, aqui é o que a gente viu na 4.2, eu não vou ficar delongando e tal, mas agora a gente está na situação problema. Então, para que você possa entender a aplicação prática desse sistema de amortização, isso é muito legal, né, gente? Porque a amortização está na nossa vida, né, embutida. Quem vai fazer algum financiamento ou fez algum financiamento na Caixa vai se deparar aí com as parcelas que vão caindo ao longo do tempo, né? Então, você novamente será inserido como sócio proprietário de uma empresa que está reformando um novo pátio de distribuição, promessa de um ano, que está sendo executado sob contrato de financiamento, com um sistema de amortização constante, em pagamentos trimestrais, sobre a taxa nominal anual de 15% do valor de 1.200.000. Nas sessões anteriores, se definiu o valor de pagamento da entrada e também definiu a verba resultante de investimento para a parte do pagamento da última parcela do financiamento da reforma. Agora você deverá calcular o valor da última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma. Bom, aí tem um videozinho aqui, ó, do sistema de amortização. Deixa eu ver se ele é... Nossa, 40 minutos. Nem é uma aula minha, poxa. Vocês podem assistir lá e tal, mas eu não vou passar para vocês 40 minutos. A aula acaba. Aqui fica no vídeo. Então, amortização, né? Gente, o SAC, ou melhor dizendo, SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, não é serviço de atendimento ao consumidor, não. SAC, Sistema de Amortização Constante. A gente tem algumas fórmulas para ele, tá? Então, nós temos a amortização, que é o AM. A amortização nada mais é que o valor financiado, tá, que vocês estão financiando, você vai comprar um apartamento de 200 mil, 300 mil, 400 mil. O que a Caixa faz? Ela pega esses 300 mil reais aí, seu apartamento, e divide pelo total de parcelas, tá? Então, se você for financiar durante 30 anos, são 360 parcelas que você vai financiar, né? Então, seria 300 mil dividido por 360, aí você vai ter o valor da amortização. Detalhe, quando você faz isso, você vê que a amortização vai ser constante. Em toda prestação que você tem, vai ser a mesma amortização. O que é amortização? É aquilo que reduz o saldo devedor. Tá? Então, por exemplo, você vê lá, às vezes você paga uma prestação de R$ 2.000 e só abate um valorzinho. Que valorzinho é esse? É o valor total do bem dividido pela quantidade de parcelas. Tá? E aí ele vai abatendo, todo mês ele vai abatendo o saldo devedor. Okay? Bom, aí você tem os juros. Os juros nada mais é do que a dívida ou o restante a ser pago vezes a taxa. Então, eu sempre vou ter o valor do bem, né, do saldo devedor lá, por exemplo, começa na primeira parcela, 300 mil. Aí você pagou o primeiro juros em cima de 300 mil. Aí depois o segundo, olha, vai ser o saldo devedor, né, anterior que você tinha, por exemplo, 300 mil, menos a amortização que você pagou naquela prestaçãozinha. Aí, ao invés de você dever 300 mil, às vezes, a amortização, por exemplo, se for R$ 100, você vai dever 299.900. E aí vai incidir a taxa de juros vai incidir sobre esse novo valor, tá? Que é o saldo devedor que você tem. Bom, aí você tem a parcela nada mais é da amortização mais os juros. E você tem a dívida. A dívida é o quê? A dívida é o VP que você tem. Então, o valor da dívida, né, que é o valor da próxima dívida, vai ser o valor da dívida atual menos a amortização.
Na dinâmica do exemplo, vocês vão entender melhor. Mas vamos lá. O empréstimo de 6 mil será parcelado em 3 vezes mensais, né, de acordo com o saque. Sistema de amortização constante com taxa de juros compostos de 1,2% ao mês. Determine o valor das parcelas. Primeiro, a amortização, lembra que é o valor do bem, o valor do empréstimo dividido pela prestação. Então, 6 mil dividido por 3 é 2 mil. Você sabe que vai amortizar R$ 2.000 em cada parcela que você pagar. Tá? Então, a amortização ela será constante, sempre a mesma, em todos o período. Depois, eu vou calcular a primeira parcela que eu vou pagar. Qual que é o cálculo da primeira parcela a pagar? Lembra, gente, parcela é o quê? É a amortização mais os juros que você vai pagar. Então, logo, os juros é o quê? R$ 6.000, que é o valor da dívida, vezes I, que é 1,2% de juros. Então, você está pagando 6 mil vezes 1,2%, R$ 72 de juros nessa primeira parcela. O que você faz? 72 com mais a amortização que eu falei vai dar o valor da prestação. Primeira prestação é o quê? Prestação vai dar o quê? 2.072. Então, o cara que financiou R$ 6.000, amortização constante, de 1,2 durante 3 meses, vai pagar a primeira parcela em 2.072. Ó, lembra, a parcela da Caixa não vai caindo? Então, eu vou conhecer a segunda parcela. Segunda parcela, o que eu tenho que fazer? Como eu paguei R$ 2.000, que eu amortizei na dívida, né? Na primeira parcela, a amortização era de 2 mil. Né? Na segunda vai ser 2 mil, sempre vai ser 2 mil. Como eu paguei 2 mil dos 6 mil do saldo devedor, restam 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 4 aqui, gente, vou calcular a minha taxa de juros em cima desses 4%. Tá? O meu juros em cima de R$ 4.000. Então, eu tenho que depois pegar a minha taxa e multiplicar com 4 mil. Mas vamos lá. Pagando a primeira parcela, você ainda estará devendo 4, porque da dívida de 6 mil foi amortizado 2 mil. Então, esse é o valor que será a base para a segunda parcela. Então, eu vou pegar os 4 mil, vou multiplicar por 1,2%, que vai dar R$ 48,00. E eu vou somar, então, R$ 48,00 com a minha amortização e eu vou ter o quê? A segunda parcela. Então, olha, a segunda parcela é 2.048. Tá vendo que uma parcela vai caindo aos pouquinhos? Então, a segunda parcela você paga será de 2.048. E aí eu tenho a terceira, né? Então, olha, pagando 2 mil da segunda parcela sobre o saldo devedor, que era 4 mil, vai restar quanto para eu pagar? 2 mil. Então, eu ainda estou devendo 2 mil. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 mil, vou multiplicar pela taxa de juros e vou ter qual que é o meu juros. Meu juros é de 24. Pego meus juros e somo com a amortização, valor de amortização, eu tenho o valor da segunda parcela, tá? Que seria 2.024. Tá? Aqui, ó, deu 24 mais 2.000, 2.024. Isso aqui de 22,50 é um errinho, tá? Do coisa. Aqui deveria estar 24 aqui. Então, a terceira parcela paga será 2024. Logo, gente, a gente tem aí os valores da primeira 2072, da segunda 2048, da terceira 2024. Ok? Tá claro isso? Tá claro ou obscuro? Tá. Beleza. Bom, em resumo, tá? Se eu quiser fazer uma tabelinha, o que eu faço? Primeiro, o valor da dívida é 6 mil. Lembra? 6 mil reais. 6 mil dividido pela quantidade de prestação vai me dar o valor de amortização. Tá? Então, 6 mil dividido por 3 vai dar 2 mil. Preenche na tabela 2 mil. Okay? Beleza. Qual é o primeiro valor de juros que eu vou pagar? Vai ser sempre o saldo devedor vezes a taxa de juros. 6 mil vezes a taxa de juros deu 72. 4 mil vezes a taxa de juros deu 48. 2 mil vezes a taxa de juros deu 24 reais. Então, por que isso, né? Se você paga 2 mil reais na primeira parcela, fica 4 mil. Se você paga 2 mil, fica 2 mil. Depois é só somar. Amortização mais juros, você vai ter o valor da parcela. Simples assim. E aí eu tenho o sistema Price. O
sistema price de amortização. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu conclua esse raciocínio aqui e a gente não faz intervalo e segue direto? Ou vocês querem dar uma pausa, faz o intervalo e eu concluo depois do intervalo? O que vocês preferem? Eu prefiro que vá direto. Também. Então, vamos ouvir todo mundo aqui para não ter problema depois, que isso aqui está gravado, né? Então, ó, Cleiton, o que você prefere? Pode tocar direto. Hernani. Direto também. Ingrid. Direto também. Karina. Direto também. Liz Quizmaster. Ó, nome chique. Eu prefiro que vá direto. Stephanie. Oi, pode ir direto. Tayla, Raíssa. Pode ir direto, professor. É árabe, seu nome deve ser árabe. Thiago Moraes. Pode seguir, professor. Então, vamos embora. Ó, liguei o negócio errado aqui. Tanta coisa. Bom, aí eu tenho o price. O price, gente, é um pouco diferente, porque a ideia do price, enquanto no saque a amortização é constante, tá? No price, aí o que a gente... E a parcela, lembra? A parcela fica caindo, né? No saque. Ela começa alta e vai caindo. No price, você tem a parcela constante. Tá? A parcela é igual em todos os momentos. Tá? Então, para fazer o price, a gente tem que jogar os dados nessa fórmula aqui, ó, no qual tem a parcela. Descubra a parcela primeiro, já que a parcela é constante, né? A parcela é o mesmo valor. Parcela, então, é igual ao meu valor do bem, por exemplo, 200 mil, vezes a taxa de juros, sei lá, 1% ao mês, vezes 1 mais a taxa, elevado aos 360 meses, se for o caso, né? Se eu for fazer 30 anos, dividido por 1 mais a taxa, elevado aos 360 menos 1. Então, a gente joga nessa fórmula para poder entender a prestação. Os juros, olha que interessante, seria o saldo da dívida, saldo devedor, vezes a taxa. E a amortização, ela é o contrário, né, do saque. Saque a gente pega o valor do bem e divide pela quantidade de parcelas, né? E você tem a amortização. Aqui a amortização nada mais é que a parcela menos os juros. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a parcela. Depois você vai calcular os juros. E aí você vai descobrir a amortização aqui. Tá? Parcela menos juros é quanto que vai amortizar. E aqui a gente tem, então, o valor da dívida. O valor da dívida atual vai ser igual ao valor da dívida anterior menos a amortização. Sempre aqui, ó, o saldo devedor menos a amortização é o saldo novo devedor que você vai dever. Então, vamos exemplificar. Um empréstimo de R$6.000 será parcelado em 3 vezes mensais sob o sistema price de amortização com taxa de juros compostos de 1,2%. Determine o saldo devedor de cada parcela paga. Então, olha, primeiro, eu vou jogar, né, nessa fórmula aqui. Então, vai dar 6.000 vezes 0,012 vezes 1 mais 0,02 elevado a 3 meses, dividido por 1 mais 0,012, que é a taxa, né, elevado a 3 meses, menos 1. Vou resolver essa operação aqui primeiro, nesse miolinho primeiro, depois eu multiplico tudo. Vai dar, a parcela vai ser 72 vezes 1,0 dividido por 1,0364 menos 1. Parcela, então, vai ser o resultado dessa divisão. A parcela aqui vai ser 2.048,19. Então, todas as parcelas que eu tenho vão ter esse valor. Okay? Próximo passo que eu vou fazer, gente, é justamente pegar a primeira parcela que eu tenho aqui e calcular os juros, né? Os juros da primeira parcela. Então, qual que é o juros da primeira parcela? Bom, primeiro é o saldo devedor vezes a taxa que eu tenho. Então, o meu juros é R$72. Né? R$6.000 é o meu saldo devedor, né? Logo no início, na primeira parcela, vezes 0,02, 72. Vejam, eu tenho uma parcela que é 2.048,19. Eu tenho juros, que é de R$72.
E aí agora, qual que vai ser a minha amortização? Minha amortização vai ser a minha parcela de 2.048,19 menos os juros de 72. Então, isso vai dar 1.976,19. Então, descobri a amortização. Vai amortizar 1.976,19. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego o saldo devedor e subtraio pelo esse valor de amortização. Então, olha lá, R$6.000 menos o valor de amortização vai me dar o saldo devedor. Então, depois que eu pagar a primeira parcela, eu ainda vou estar devendo R$ 44.023,81. Vou continuar fazendo. Segunda parcela, então eu pego 4.023,81, vou multiplicar pela taxa para saber os juros da segunda parcela. Deu 48,29. Agora, o que eu preciso saber? Preciso saber a amortização. Lembra? A amortização, então, é a parcela menos os juros. Então, a parcela 2.048,19, que é fixa, menos os juros da segunda, vai ser a amortização da terceira. Deu 1.999,90. Como que eu descubro o novo saldo devedor? Eu pego o saldo devedor anterior e subtraio por esse valor. Então, 4.023,81 menos 1.999,90 vai me dar 2.023,91. Então, pagando a segunda parcela, ainda estou devendo 2.023,91. Logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, multiplicar por 0,012 para achar os juros da terceira parcela, que deu 24,28. Uma vez que eu achei esses juros da segunda parcela, o que eu tenho que fazer? Achar o valor que eu vou amortizar. Então, se eu pegar o valor da prestação de 2.048,19, subtrair pelos juros da terceira, que é 24,28, eu vou ter, especificamente, o valor que vai amortizar, que é 2.023,91. Se eu pegar esse valor de 2023,91 e for comparar com o valor do saldo do devedor que eu tinha, que é o 2023,90, eu vou ver que é zero. Então, pagando a terceira parcela, eu não tenho mais empréstimo, já paguei. Então, basicamente, olha, pagando a primeira, segunda e terceira parcela, os saldos devedores serão 4.023,81, 2.023,91 e zero. Veja, aqui a pergunta nem é qual é o valor das prestações, é o valor do saldo devedor. Se eu for colocar isso na tabelinha, olha aqui, ó, R$6.000, né? Primeiro eu calculo o valor das parcelas, as parcelas são constantes, e aí logo eu vou começar a fazer os juros, né? Os juros para poder captar. Então, 6.000 vezes a taxa de juros, que deu 72. Aí, uma vez que eu determinei essa taxa de juros, eu vou determinar a amortização agora. Então, eu pego a parcela e subtraio pelos juros, acho esse valor. Quando eu subtrair 6.000 pela amortização, eu tenho o valor da dívida atualizada. Uma vez que eu tenho o valor da dívida atualizada, eu multiplico pela taxa de juros e acho os juros da segunda parcela. Achei os juros da segunda parcela, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a parcela pelos juros dele e vou achar a amortização. Achei a amortização, eu pego 4.000, subtraio por 1.999,90 para achar o quê? O saldo devedor, que eu ainda vou ter após pagar a segunda prestação. Achei esse saldo devedor, multiplico pela taxa de juros, vai dar o valor de 24,28. Pegando a parcela, subtraindo por isso, eu vou ter o valor a amortizar, que deverá ser, obviamente, já que você está no sistema price, igual ao saldo anterior. Porque aí você não pode dever nada, né? Então, é zero. Então, no final das contas, né, o somatório de todas as parcelas foi 6.144,57. No price, 6.144,57, que o cara pagou ao todo. E no saque, vamos ver aqui no saque, foi 6.144. Então, nessa situação aqui, o saque pagou menos, né? O saque pagou 57 centavos a menos aí no final da história. Bom, este é o sistema saque e price. Vamos para o livro agora. Bom, aí aqui é um comparativo do saque e do price. As prestações do saque são decrescentes, no price são constantes. As amortizações do saque são constantes, no price são crescentes. Os juros no saque são decrescentes, no price também. As vantagens do saque. O saldo devedor diminui mais rapidamente em relação ao price. O valor das prestações cai continuamente.
No price, o valor da prestação é o mesmo durante o financiamento, a prestação inicial é menor em relação à calculada pelo saque. Então, você não tem que começar com a prestação mais alta, né? Desvantagem, a prestação inicial maior em relação ao calculado pelo sistema price e o valor das prestações varia todo mês. No price, o saldo do devedor diminui mais lentamente em relação ao saque e o valor das prestações não diminui. Seria aí uma desvantagem do price. Se a gente fosse fazer uma analogia aí com o que a gente viu no livro, né? Ó, a prestação aqui no price, 2048,19. A prestação no saque, né? Já que a gente fez, a primeira prestação seria 2072 no saque. Então, ó, 2072 em um e no outro 2048. Então, é um pouco maior nessa situação aqui. Bom, e aqui é a explicação, né, que eu já expliquei para vocês aqui. Esse exemplo a gente já passou também. Já passamos esses pontos. Passamos isso aqui também como exemplo do livro. Bom, tem aqui, ó, um bem com valor à vista de 8.100 será parcelado em 3 vezes mensais sobre o saque com taxa de juros compostos de 1,2. Então, vamos pegar a tabelinha nossa de Excel aqui. Então, 8.100 será parcelado em 3 vezes mensais com a taxa de juros compostos de 1,5. Então, lembra que o saque, a primeira coisa que eu faço é calcular a amortização, o valor dela. Então, neste caso, o valor à vista é 8.100, então é 8.100 dividido por quantas prestações? 3. Então, o valor da amortização é R$ 2.700. Então, esse é o valor que vai ser amortizado. E o que acontece, gente? O valor à vista, o saldo devedor, né? Vou colocar aqui o saldo aqui. R$ 8.100. Aí eu tenho o seguinte, 8.100 eu estou devendo. Né? Então, eu tenho que multiplicar esse 8.100 por 1,5 para achar os juros. Ó, se eu pegar 8.100 vezes 1,5%, eu tenho juros. Tenho juros, 1,5%. E aí, o que vai ser a minha prestação? Vocês lembram? É a amortização mais os juros. A primeira prestação vai ser esse valor. E o meu saldo devedor vai ser 8.100 menos a amortização. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Beleza. A amortização é constante, né? Então, sempre 2.700. Beleza. Então, aqui eu tenho saldo devedor. Vou comentar aqui que vocês devem estar vendo o que eu estou fazendo. Bom, aí o segundo, juros vai ser o quê, né, gente? Os juros eu vou pegar o saldo devedor e vou multiplicar pela taxa. A taxa é sempre 1,5%, né? Saldo devedor vezes a taxa de 1,5%. E a minha prestação nada mais é que a soma da amortização e do juros, que é 2.681. E aí, o que eu tenho como saldo devedor? Saldo devedor, então, né, é o saldo anterior menos o que eu tenho de amortização. E a prestação, então, 2.681. Como que fica, então, os juros da última? 1,5% vezes meu saldo devedor, e a minha prestação, 2.700 mais os juros. Bom, aqui o saldo devedor, amortização menos amortização, vai ser zero. Então, minhas prestações seriam essas aqui, ó. 2.821,50, 2.781 e 2.740,50.
Tá claro, gente? Tá. Tranquilo. No Excel é bem mais fácil, né, professor? Oi? No Excel, tipo assim, é mais explicado, fica mais simples de fazer. Muito mais tranquilo de fazer, né? Muito mais tranquilo de fazer. Tá colando aqui de uma vez aqui. O price é um pouquinho mais complicadinho. Bom, aí o price, eu expliquei para vocês, né? O conjunto de fórmulas oriundos do price. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é achar a parcela. Eu pego o valor, multiplico pela taxa de juros, depois multiplico por 1 mais a taxa elevada à quantidade de meses, divido por 1 mais a taxa quantidade de meses menos 1. Aí eu vou achar o valor das parcelas. Logo depois que eu acho o valor das parcelas, especificamente, eu vou pegar a taxa de juros, que é o saldo devedor, vezes a taxa de juros. E a amortização seria a parcela menos os juros. Uma vez que eu tenho a amortização, eu vou batendo do saldo devedor e vou repetindo o processo. Saldo devedor vezes os juros, a parcela é fixa e tal. Bom, e aí vai. E aí vai, e aí vai, e aí a gente tem aqui. Bom, aí eu tenho aqui o novo probleminha aqui, ó. Faça você mesmo. Vou fazer aqui, ó. Um bem cujo valor à vista de 8.100 será parcelado em 3 vezes mensais iguais a 2.781,50 sobre o sistema Price de amortização com taxa de juros de 0,5. Determine a amortização no pagamento de cada parcela. Olha aqui, aqui já até me deu o valor da prestação, né? Então, assim, prestação. Lembra que o price, a amortização, ela é constante, né? Amortização constante, então, aqui, primeiro, segundo e terceiro. E aí o bem, ele tem 8.100 de valor à vista. R$8.100. Valor à vista. Valor à vista. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, eu vou determinar os juros, né? E a amortização. Veja bem, vocês lembram que os juros nada mais é do que o valor à vista, né? O saldo devedor que você tem, vezes 1,5%. Então, esse é o juros. Só que a amortização no sistema Price, o que ele é? É a parcela menos os juros. Tá? E aqui é o saldo devedor. O que é o saldo devedor? O saldo devedor é o valor, né? Que é o valor inicial que você tem, o valor anterior, menos a amortização. E os juros, nada mais é no segundo que o quê? O saldo devedor vezes 1,5%. E a amortização nada mais é do que a prestação menos o juros. E o saldo devedor nada mais é que o saldo devedor anterior menos a amortização. E os juros do terceiro nada mais é do que o saldo vezes a taxa de juros. E a amortização? E a amortização para fixar, tá? Nada mais é do que o quê? A amortização nada mais é do que a prestação menos os juros. E o saldo devedor da última tem que ser zero. Sinal que eu já acertei o problema. O saldo devedor é esse menos esse. Então, a amortização na primeira, na segunda e na terceira deu 2.000. Eu tenho certeza que está certo, que deu zero aqui. Então, deu 2.659,90, 2.699,80 e 2.743. Filézinho. O filé do filé. Vocês entenderam que eu nem usei fórmula aqui nessa lógica aqui e tal? Você entende o conceito? Acabou. E aqui tem a resolução aqui, então, do sem medo de errar, que é a reforma do pacto de distribuição, está sendo executada sob contrato de financiamento de 1 ano.
No sistema de amortização constante, com pagamentos trimestrais sob a taxa nominal anual de 15%, no valor de 1.200.000. Você definiu o valor de pagamento da entrada, sendo de 894 mil. Agora deverá calcular o valor da última parcela separada. Aí começa. Sabendo que o valor da reforma de 1.200.000, com entrada de 894 mil, portanto, o valor a ser financiado vai ser o quê? 1.200.000. Você vai dar a entrada de 894, então vai financiar quanto? 306. Se o valor é de 306, né? O que eu vou fazer agora? Vamos ajustar a taxa da situação, porque aqui está falando que a taxa é o quê? Nominal, de 15%. Então, a gente converte a taxa nominal em uma taxa efetiva, lembra? 0,15 dividido por 360, mais 1, eleva a 90, que é a trimestral, aí eu tenho a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva agora é 3,66% do trimestre. E aí eu vou montar, ó, com as informações ajustadas, agora é só calcular. Se eu pegar os 360 e dividir pela quantidade de parcelas, quantas parcelas estão falando ali? Em um ano, né? De um ano. Um ano tem quantos trimestres? Tem 4, né? Então, logo, você tem 4. Então, você vai pegar 306 mil e dividir por 4. Aí você vai achar 76.500, ó. Amortização constante. Depois, o que você faz? Você vai pegar a taxa de juros, que é 3,66%, e vai multiplicar pela dívida, né? 306 mil, que vai dar esse valor. Quando você multiplicou e achou esse valor, o que vai ser a sua parcela? Amortização mais juros. É só somar esse com esse que vai dar esse. Beleza. Segundo round. Juros. Agora, eu vou pegar essa taxa e vou multiplicar pelo saldo devedor, que resultou, né? Ficou faltando eu falar isso aqui, né? Então, o que vai ser o saldo devedor? Vai ser 306 mil menos 76.500. O saldo devedor do segundo, 229 menos 76.500. Porque aqui é constante, tá? Então, é só você subtrair. Então, aqui, o que você pega? 229.500 vezes a taxa de juros. Vai ser a minha taxa de juros no período 2. Somando os dois, eu tenho a segunda prestação. O meu saldo do segundo vezes a taxa de juros vai dar meu juros do terceiro. Somando os dois, vai dar a prestação. O meu saldo anterior de 76.500 vezes a taxa de juros vai dar 2.799,90, que somando a amortização dá a minha última prestação. Então, minha última prestação é 79.299,90. Ok? Acabou. Tem um aqui também. O equipamento cujo valor à vista é 27 mil teve sua venda financiada no saque sobre juros compostos de 27, com entrada de 5 mil e 4 parcelas mensais, determinando os valores de financiamento. Então, um equipamento valor à vista de 27 mil. Só que eu dei uma entrada de 5 mil. Então, 27 menos 5, 27 menos 5 mil é quanto que eu vou financiar? Deu 22 mil. E a taxa de 1,27 ao mês. Então, vamos lá. Amortização. E eu vou fazer isso em quantas prestações? 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. Período. Isso. Juros. Então, a amortização nada mais é que vai ser 22 mil dividido por 4. Ela é fixa, né? A amortização vai ser fixa. Então, a amortização é o saldo que eu tenho dividido pela quantidade de parcelas, que é esse valor. E aí, qual que é o meu juros, né? O meu juros, a taxa é 1,27%, vai ser o meu saldo devedor. Deixa eu colocar aqui saldo devedor. Então, o meu juros vai ser
Só fazer um raciocínio aqui. Isso. Colocar parcela. Os juros vai ser o valor que eu estou financiando vezes 1,27%. E a minha parcela vai ser amortização mais juros. E o saldo devedor aqui vai ser 2.200 menos. E esse vai ser o meu saldo devedor na segunda, ou seja, o meu saldo devedor é sempre o valor subtraindo da amortização. Né? E o meu juros vai ser o meu saldo devedor vezes a taxa de 1,27%. 1,27%, certinho. E a minha parcela vai ser sempre a amortização mais juros. Professor, por que você não clica e arrasta? Porque eu estou ensinando, aí eu tenho que ficar fazendo para vocês memorizarem. Então, meu juros sempre vai ser o meu saldo devedor vezes 1,27%. E a minha parcela vai ser a minha amortização mais juros. E o meu juros da última vai ser o meu saldo devedor vezes 1,27%. E a minha parcela vai ser o somatório. Beleza. E aí aqui eu tenho, então, os valores. 5.779,40, 5.709,55, 5.000... Aqui eu posso até colocar uma casa a mais, né? Isso. 5.955, 5.639,70, 5.569. Esse valor aqui está errado do livro. 1,27, porque não tem como a minha última parcela. Está tudo certinho. 1,27, não tem como ter quebrado a sequência aqui, não. Então, rolou um probleminha aí com quem resolveu. E a última deu certinho. Ok, pessoal? Entendeu? Tranquilo. Ok. Então, na próxima aula eu começo, então, com a unidade 4 e a gente fica por conta aí de resolver exercícios, fazer exercícios e tal. Que eu já encerro aqui a aula que agora, 9 horas, que a gente tocou direto, né? Tá bom. Beleza? Aí semana que vem, então, a gente faz os exercícios da sessão 4 tudo, né? 1, 2, 3 e 4. Para fazer aquela fixação. A 3 e a 4 que você está falando, né? É. Isso, aí a gente começa a trabalhar, trabalhar em exercícios, né? A partir da próxima aula. Só vou fechar a 4 e a gente começa a trabalhar em exercícios. Vocês podem ir já fazendo aqueles exercícios, aqueles 3 exercícios do AVA, também se vocês quiserem adiantar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Não, tranquilo. Ô, gente, bom feriado para vocês, bom descanso, tá? Bom final de semana. Se tiver alguma dúvida aí, podem falar agora. Se aparecer no decorrer do caminho, pode mandar via WhatsApp também, tá? Bem tranquilo. Não, tranquilo, professor. Tá bom, obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço, tá? Com Deus. Eu também, outro. Com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau.